Estamos entrando ao vivo toda semana, toda quarta-feira, 13h, no horário do Brasil, recebendo novos convidados para comentar sobre territórios que são protagonistas da semana. Essa semana, com pessoas muito queridas aqui comigo, a Lu Bazanella e a Van Matias, da White Rabbit, para a gente conversar um pouquinho mais sobre tendências de inovação pós o South by Southwest 2018, que aconteceu agora durante o mês de março. Acho que a gente está num excelente momento para falar sobre esse assunto, porque a gente acompanhou uma enxurrada de coberturas sobre o evento, de listas, de pessoas compartilhando. Esse aqui foi o meu South by Southwest, esse aqui foi o meu principal ponto. E essas coberturas, elas trazem essa visão do evento a partir de um recorte do que faz sentido para aquela pessoa que estava acompanhando o evento, mas vocês propõem uma abordagem diferente, né? De não acompanhar o South by Southwest a partir de fazer uma cobertura do evento, mas sim de compreender o evento como uma curadoria, um momento de curadoria sobre o mercado de inovação. E eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal por aqui e comentassem um pouco essa visão de curadoria diferente de cobertura que vocês têm sobre o evento. Vai, Van. Quem começa? Eu começo? Yes. Eu podia compartilhar na nossa página também, né, Lu? Mas vou então contar um pouquinho. A gente sempre fala que ninguém tem o mesmo festival, né? Tipo, quando a gente fala... Primeiro, eu acho que, para quem não sabe, vale a pena falar o que é o South by Southwest? Acho que esse grupo tá super na nossa página, acho que sim. Festival texano, acabou de acontecer, todo mundo só falou nisso, em todas as timelines. A gente fala que daí nenhum dos 100 mil ser humaninhos que estavam lá no South by Southwest teve um festival parecido, né? Porque a quantidade de palestras, a quantidade de atividades, a quantidade de coisas que existem é tão grande que ninguém tem um festival similar. Então... O que a gente fala é que é muito importante a gente obter múltiplas visões, uma diversidade muito grande de visões, para a gente conseguir entender o que aconteceu. Porque mesmo as pessoas que estavam lá, não sabem o que aconteceu, né? É isso uma parte, inclusive, do papel do Gus junto com a gente no Reporte de Tendências. Por quê? Porque a gente pega essas múltiplas visões e a gente consegue entender quais são os temas transversais e quais são as tendências, né? Quais são os temas emergentes, quais são as tecnologias que acabam permeando todos eles, para conseguir falar, bom, ok, se o propósito do festival, que o próprio Hugh Forrest, que é o Chief Programming Officer do festival, fala que é prever o que vai acontecer no mundo de 2 a 5 anos, né, tanto do ponto de vista de criatividade, de tecnologia, de futuro, a gente só consegue ter essa ideia do que realmente, quais são essas mudanças de 2 a 5 anos, quando a gente olha de fora e consegue pegar essas múltiplas visões e consegue entender esses caminhos, né? Lu? Eu estou compartilhando aqui a live na nossa página. Mas ok, já vou compartilhar, vou fazer minha parte agora. Aproveita que alguém está lendo aí, aproveita para curtir nossa página. Não então, exatamente, vou fazer um call to action, né? Um call to action. Eu acho que, cara, eu sou uma apaixonada pelo festival e eu acho que tem uma coisa, assim, que é difícil de explicar para quem nunca foi, que não é um evento, né? Eu acho que ele é um microcosmo. Eu acho que é isso que o Gus estava falando, né? Ele meio que representa um pouco de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje do ponto de vista da inovação, que é essa visão clara de que a gente vai gerar uma disrupção, está sendo gerado, né, uma disrupção em todos os aspectos das nossas vidas, e o SXSW representa isso, no o que, digamos assim, mas no como também, que é essa coisa tanto caótica, e por isso eu acho que essa diferença que o Gus falou, da diferença entre cobertura e curadoria, porque tu vai num evento lá, né, que tem... sei lá, mesmo que tenha algumas atividades em paralelo, vai fazendo cobertura. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquele outro, né? Quando tu vai num evento que tem mais de 1.500 palestras, casos de ativação, feira, casos de gaming, ele meio que representa esse caos que a gente está vivendo hoje, que é essa visão de que tudo vai mudar e que já está mudando, né? Então, eu acho que também tem o poder do SXSW é muito isso também. Ele é uma life-changing experience para todo mundo que vai por causa disso. Tu te depara
com tudo isso que já existe. E tu fica assim, meu Deus, o mundo é maior que meu quarto, eu realmente preciso, né, dar conta de tudo isso. Aí as pessoas entram assim, mas eu tenho que estar atualizado, né? Até semana passada eu participei também de uma discussão aqui sobre isso. Eu acho que muitas vezes a gente tem que mudar também a forma de o que é estar atualizado, né? Olha, o Gui mandou a gente chegar mais perto. Vou chegar mais perto, Gui. Tô aqui. Arrasou. Não, enquanto eu tô aqui, o vizinho de cima acabou de começar a fazer uma reforma. Tá muito legal. Tá dando pra escutar aí? É live. Live. Essa é live, gente. Assim. E até me perdi no que eu tava falando. Mas eu falei que talvez uma forma de se manter atualizado seja acessando o poder da rede, né? Não tem como o ser humano estar atualizado em tudo. Isso é uma ideia ultrapassada na minha visão. Eu acho que um pouco do trabalho que a gente tenta fazer é isso, é trabalhar em rede, porque talvez aquilo que eu não entenda sobre blockchain, tem outras pessoas ou outras fontes que podem entender, né? Então eu acho que essa é uma visão uma forma que eu gosto muito de encarar esse trabalho e esse SXSW, que fica todo mundo meio... A gente foi numa cliente hoje de manhã, Gus, que eu falei assim, como é que tá após o SXSW? Ela falou, gente, eu fiquei uma semana, assim, aérea, parece que tava dentro de um aquário, sabe? Porque rola uma dificuldade mesmo de aterrar, né? Com toda a experiência daquilo que a gente vive lá, né? Exatamente, e eu acho que essa diferença maior, como esse microcosmo e o impacto de tudo isso que você comentou, é muito forte em como que esses assuntos eles transcendem o evento em si, né? São focos que a gente começa a perceber se reproduzindo na nossa realidade ao longo do ano como um todo no pós-evento, né? E faz com que a gente comece a olhar para esse tema, tendência, né? Pensando, tendência é para quem? Eu acho que a pergunta mais importante, né, nesse olhar de curadoria é com quem a gente está falando, né? Quando a gente compreende que é um mercado que está olhando, sim, cenários de futuro em muitos momentos, mas que está traduzindo para as empresas e para os tomadores de decisão o que eles têm que decidir no presente. Porque o que eles decidirem agora vai impactar a indústria deles nos próximos 2, 3, 5 anos, né? E eu acho que eu acho que quando a gente fala no Salbai, ele é tipo meio uma metralhadora. Quando a gente fala sobre tendência, existem várias formas de a gente analisar, né? Então, acho que da forma mais comum, a gente pode fazer top-down, né? Indo desde megatrends para sinais, ou a gente pode ir de sinais e manifestações do resto. O Salbai, ele é meio uma metralhadora de sinais, né? Você olha para um lado, olha para o outro, e tipo, em todo momento você está falando, olha, tô vendo aqui um negócio falando sobre Ethereum, tô ali vendo um negócio falando sobre influências. O que tem essas coisas, né? Uma coisa a ver com outra. Então, eu acho que esse sentimento até que a Lu falou de você ficar aéreo, é porque você tem uma fase, que é essa fase que a gente está passando agora, e isso, a gente já faz isso, né, profissionalmente, que é essa fase da gente decodificar. A gente até brinca, eu e a Lu, quando a gente está falando, quando a gente precisa resolver uma coisa que a gente não está conseguindo, a gente fala, bom, deixa aí no Cortex, deixa aí processando. E é meio isso, né? A gente está numa fase que a gente precisa processar esses sinais para a gente olhar de fora e falar o que é, né? O que é que o blockchain versus os influenciadores, versus, né, tem em comum? A gente está vendo um movimento grande de inversão de poder. Só para um exemplo, quando a gente fala de sinais versus a tendência, né? Qual que é essa diferença? Os sinais a gente está vendo uma série de coisas, e daí a tendência é quando você consegue olhar e falar assim, bom, ok, tecnologia, mais acesso, mais democratização, mais crise da instituição, tudo isso o que tem a ver? Isso tem a ver uma possibilidade de acesso e de inversão mesmo, de poder em uma série de aspectos. E isso sim, Gus, como você estava falando, isso sim é aplicável à organização. Né? Quando ela sabe, quando ela entende, por exemplo, que ela não vai ter todo o poder e que ela vai falar para os clientes o que os clientes devem fazer, e sim que ela vai ter que aceitar que os clientes dela, ou que todos os stakeholders e todos os interlocutores vão ter mais poder, né? E que você é simplesmente um facilitador, um enabler, né? Tipo, um facilitador disso. Sabe uma coisa que eu acho muito massa, Gus, disso que tu falou, é assim, claro que a gente tem que pensar para quem que a gente está falando, né? Então, isso é evidente, mas assim, a gente chegou num momento em que, eu acho maravilhoso esse momento, na verdade,
onde a questão da inovação ela deixou de ser da área de inovação, deixou de ser da área de marketing, né? E passou a ser uma questão de vida, né? Por exemplo, eu vejo muito hoje pais pensando nisso, né? Por exemplo, questionando algumas decisões em termos de educação, por exemplo. Né? Uma vez que tu quer, do ponto de vista de educação, né, tu tá preparando teus filhos para o quê? Para um futuro que aí nos próximos 5 anos, né? E durante a gente teve a perda do Stephen Hawking, né? E aí eu comecei a ler também várias coisas dele, de voltar, sabe? Assim. Isso, e aquela questão da teoria da mudança que ele fala, é uma coisa tipo assim, é um senso de urgência, tipo, agora vai mudar tudo, e estamos falando realmente de uma mudança irreversível de paradigma, ou seja, não vai sobrar nada. Eu acho que a gente chegou num momento onde a gente consegue falar isso, e, claro, né, daí tem gente que vai se apavorar, tem gente que vai se sentir excluído disso. E eu acho até legal essa conversa, né? Eu acho legal comentar também, assim, tipo, quando você falou, Gus, desse negócio assim, é para quem que é que, por que o South by Southwest cresceu tanto, né? Por que a gente não falava tanto dele há 3 anos atrás e, de repente, bum? Porque a gente sempre tentou buscar essa atualização dentro das nossas próprias verticais, dentro dos nossos próprios setores. A gente falou, quero saber o máximo que vai acontecer na comunicação. E daí a galera percebe que, na verdade, quando a gente fala de tendências ou na velocidade acelerada das mudanças do tempo, né, que foi até uma palestra do Kurzweil, como sempre, a gente percebe que essas mudanças, elas não estão dentro da nossa caixinha, né? Não é dentro da caixinha da comunicação. Por isso que o festival, por ser um festival de convergência, então a gente tem festival de filme, festival de música, o festival, né, a gente fala muito sobre tecnologia, fala muito sobre futuro, mas também fala muito sobre impacto positivo, diversidade, uma série de outras coisas, porque todas essas coisas, elas não estão dentro da nossa caixinha, né? Ele é um festival muito mais de convergência e de criatividade. E nesse mundo que a gente vive, a gente vê que as mudanças, elas se cruzam, né, por todo o tempo. E é por isso, na minha opinião, na minha singela opinião, que eu acho que rolou esse boom do festival, né? Quer dizer, o boom aconteceu, isso não é opinião, isso é fato. Mas eu acho que por que isso aconteceu é porque as pessoas notaram que, não adianta, se eu sou uma indústria de alimentos, não adianta ir no festival de alimento, não adianta, se eu sou de comunicação, ir no festival de comunicação. Eu preciso saber sobre educação, eu preciso saber sobre comida, eu preciso saber sobre tudo, né? Sim. Acho que é isso. O que eu acho que se conecta muito entrando com um dos aprendizados da edição 2018 do evento, a mensagem da AmWeb da gente buscar cada vez mais a conexão entre essas diferentes tendências, ao invés de seguir uma tendência individual, né? Quando a gente olha para a tendência individualmente ou para um assunto individualmente, a gente está ignorando o impacto massivo e crítico que cada um desses contextos, seja uma tecnologia ou um comportamento emergente, vai ter no mundo como um todo, né? A gente pode estar falando de algo que envolve a área de saúde, mas que vai impactar o marketing. Um assunto de tecnologia, mas que vai impactar a periferia. Então, esse cruzamento é cada vez mais importante como olhar de análise desse tipo de aprendizado, né? Pois é, isso eu acho tão legal, porque meio que, assim, do ponto de vista de relacionamento, isso a gente ouve também bastante, né? Que a experiência lá, e mesmo depois, né, quem não foi e tal, a gente tem vários encontros agora após, não deixa de ser uma comunidade de pessoas, essa bandeira SXSW, acaba sendo uma coisa assim, que meio que uma bandeira para quem embaixo disso quer se conectar com as mudanças, sim, com a inovação, né? Então, assim, é meio que uma desculpa, entre aspas, né? Independente da pessoa ter participado ou não do evento. Agora, quem participa também tem uma coisa que tem uma experiência muito impactante do ponto de vista de conhecer essas pessoas, porque talvez há um tempo atrás o paradigma é justamente esse. Tu acabava convivendo só com gente do teu segmento, né? Ou gente que trabalhava meio... E hoje a gente tem uma clareza de que a gente precisa estourar a nossa bolha, né? Eu acho que esse, aliás, é um dos principais temas lá, essa visão algorítmica da vida, né? Que, na verdade, o algoritmo só... ele representa e ele acaba refletindo uma coisa que a gente vive na nossa vida, né? A gente acaba convivendo com pessoas só parecidas com a gente. Então a gente olha nisso e diz, gente, mas espera aí, não pode ser assim, porque se eu quero fazer a diferença nesse novo mundo, que eu nem sei como que vai ser, eu vou ter que aprender a ter mais empatia. Eu acho que a empatia foi, assim, a palavra, né? Vai ser muito engraçado ir num festival de tecnologia e voltar falando de empatia, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa também, acho. Acho que é uma maturidade, sabe? Sim, exatamente. A gente tá chegando
fase 2 do game, assim, sabe? Parar de ficar tão deslumbrado. Veja, temos aqui uma tecnologia que faz tal coisa. Legal, isso é importante, mas para quê? Para quem? Com que impacto? Né? O que essa tecnologia está trazendo? Quem faz? Né? Então, assim, essa questão foi muito relevante do ponto de vista, com toda essa discussão que a gente está vendo aí com o Facebook, né? De responsabilidade mesmo, né? Eu acho que essa questão da empatia, como você comentou, dentro dessa visão macro do festival, acho que amadurecimento é total a abordagem, porque se antes as empresas olhavam empatia como não basta você dizer que você é bonzinho, você tem que praticar o bem, que era aquela visão do dizer ser menor do que fazer, né? Você tem que trazer para a prática. Isso. Hoje a gente já superou e está vivendo uma realidade de ou você faz porque você acredita, ou você faz porque você por business, porque se o seu negócio não tiver conectado à diversidade, à representatividade, a esse novo paradigma de relações, a impacto positivo, impacto social, as pessoas não vão consumir a tua marca, não vão se relacionar com a tua categoria, né? Porque as pessoas consomem por causa, né? E o mais legal é o tempo que se demorou. Vocês já perceberam? Quando a gente tinha clientes, 2, 3 anos atrás, e a galera assim, não, mas isso é outra coisa, isso é ONG, aqui, tipo, hoje, tipo, você vai a pessoa falar, não, é isso mesmo, a gente ainda não implementou, mas a gente tá caminhando, assim, tipo, rolou um entendimento muito rápido sobre essa necessidade, né? Hoje, se você vai numa empresa e fala assim, nosso objetivo final é ter lucro, e não o entendimento do lucro como como essencial para a concretização do seu propósito corporativo, né? Hoje já é um conceito amplamente discutido, né? Não é aquele negócio assim, isso é para startups. Isso é para empresas modernetes. E, tipo, isso é a galera de banco, isso é a galera de retail, isso é a galera de varejão, falando, vamos. Isso é muito legal, eu acho. Assim como a gente lembra que não muito tempo atrás, por volta de 2010, 11, 12, a gente ainda ouvia marcas falando que, não, mas essa penetração de mobile no país vai demorar para se expandir. E olha só o cenário de mobile first que a gente vive hoje, né? Da mesma forma, verdade. Né, eu lembro muito de... Quantos anos a gente ficou naquela, né? O ano que vem é o ano do mobile. Exatamente. A gente não fala mais mobile, né? Agora o pessoal fala mobile, já me corrigiram. Vocês sabem que ontem, até pegando um gancho do que a Lu tinha comentado, de não serem só as marcas que estão olhando para esse tipo de espaço, mas a sociedade como um todo, a Apple fez um evento sobre educação ontem. Né? A Apple fez o lançamento do seu novo iPad voltado para a educação, e foi um evento com professores, convidados, e era assim, o Tim Cook apresentando esse universo da educação como algo em que, se a gente tenta comparar com a forma como a gente aprendia, né, a gente olha o que os professores estão utilizando em sala de aula, e professores que também há poucos anos atrás nunca tinham ouvido falar nem em programação ou em ferramentas de cocriação, colaboração e criatividade. E essa apresentação da Apple, para mim, foi muito forte nesse sentido de mostrar como a gente está cada vez mais entendendo o impacto dessas diferentes categorias umas nas outras, né? Como a gente está olhando para... A gente não está mais pensando somente na marca na marca Modernet ou na empresa que acha que isso vai demorar muito para acontecer. Não, são transformações que, a professora do primário está usando essas ferramentas de realidade aumentada para ensinar as crianças matemática, português e as disciplinas básicas, sabe? Cara, educação, né? Eu acho que a Van pode falar um pouquinho também. A gente tem a questão de edu, parecia assim, isso é coisa de professor, né? Quando eu comecei no CZW, tipo assim, cara, isso é coisa de professor, né? Pra quê? Eu mesmo tinha essa visão, tá? Uhum. E aí agora eu penso, meu Deus, tudo que é relacionado à educação é a forma como a gente enxerga o mundo, né? A Lu tá comentando porque, assim, antes do South By, existe o Edu, né? Que é um que eu fui. Que é um congresso de 4 dias, que é logo antes do Interatividade, Convergência, enfim. E eu acho que
um grande aprendizado que eu tive é que, assim, por que essa necessidade? Obviamente, porque, enfim, a educação é muito antiga, né, a forma de a gente aprender, mas porque a principal habilidade que a gente precisa desenvolver numa mudança de velocidade exponencial e acelerada do tempo é a capacidade de aprender a aprender. Aprender a desaprender e aprender a reaprender e aprender a aprender, né? Então, assim, no momento que a gente não tem mais aqueles 5 anos para fazer um curso de pós-graduação, um MBA, para conseguir aprender uma habilidade, porque quando você terminar, tudo já mudou, você precisa aprender a aprender muito rápido. Então, toda a tecnologia e toda a forma, isso, né, na vida corporativa, na nossa vida pessoal, na nossa vida de formação, né? Então, eu acho que todas essas ferramentas, tanto do ponto de vista de metodologia, mas também ferramenta, né, tech, ou ferramenta de distribuição e acesso, né, à educação, eu acho que por isso que ficou tão relevante, né, porque isso impacta tudo, né. Esse é um ponto muito bom, como hoje a gente começa a entender que a ferramenta que a gente pode utilizar para transformar o nosso negócio, a sociedade, o nosso bairro, a nossa relação com qualquer assunto, ela não é só a tecnologia, né? Um comportamento emergente é uma ferramenta de transformação também, né? A principal é o modelo mental, né? Tipo, é esse modelo mental de a gente até sair de um pedestal, de a gente achar que a gente é especialista, que a gente achar que a gente é alguém na vida e que super entende de um assunto, porque no momento que você se colocar nesse patamar, quando você vai... a gente até fala muito em palestra que existe um sentimento, que é um sentimento meio de medo, que as pessoas têm, que é o sentimento da nossa própria obsolescência programada, né? Tanto que quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas ficam com medo. E por que tem medo, né? Nunca teve uma tecnologia que existiu na vida que não melhorou a nossa vida, assim, vai. Tipo, o smartphone que as pessoas até falam, tipo, ele melhorou muito a nossa vida, porque senão as pessoas não tinham, é só você desligar e ir para mudar numa casinha de sapé, né? Então, assim, por que as pessoas têm esse medo da inteligência artificial? E é um pouco do medo da nossa própria obsolescência programada, porque a gente não consegue olhar como uma forma de você aumentar a nossa inteligência, assim como se fosse uma substituição, né? É interessante isso. Deixa eu compartilhar um teto sobre isso com vocês também. A série Alien, os filmes de terror que a gente acompanhava na década de 80 do Ridley Scott, eram sobre esse ser que juntava o melhor de todas as raças e conseguiria disseminar a raça humana, né? Dizimar a raça humana. E aí a série Alien atualizada a partir agora do Prometheus e de todos do Alien Covenant, essa nova série que o Ridley Scott está criando a partir do Alien, o vilão não é mais o Alien, o vilão é uma inteligência artificial, né? É um robô que é o personagem principal que começa a dizer, cara, eu já entendi o que está acontecendo por aqui e é esse novo principal medo da humanidade, né? E é muito o que a Van estava comentando de como ou a gente encara essas ferramentas de mudança a partir de uma ótica de como que eu vou me empoderar disso e usar isso a meu favor, ou eu encaro com medo. Quando eu encaro com medo, não, isso vai me destruir, isso vai acabar com as estruturas que eu conheço, né? Seja a minha empresa ou a minha formação acadêmica e profissional até agora. Então, é muito uma escolha de abordagem, né? O Vini até que tá... Só fazer propaganda do amigo. Não, é que o Vini tá comentando. Eu lembrei dele também. E ele tá ali, ó. Legal esse paralelo. Ele acabou de fazer um comentário. E ele tem um site muito legal que fala muito sobre isso, que chama iNews. Ele fala sobre inteligência. Vale vocês saberem, a Lu comentou sobre bias, viés cognitivo, né? Inteligência artificial, filtros bolha. Esse vai ser o tema da nossa live da semana que vem. E o Vini é um dos convidados do nosso papo da semana que vem. Então, olha só, tá todo mundo interconectado. Aproveitar que o Vini está aqui para dizer o seguinte: o Vini me deu um dos principais insights assim, sobre inteligência artificial, que para mim que guia tudo que eu tenho visto, que é o seguinte, que a ideia de que essa visão, que principalmente que ela aparece no meio audiovisual, né, do ponto de vista bem simbólico, né, vai aparecer no cinema, nas séries e tudo mais, inclusive nos memes, né, que é esse medo,
é uma projeção, né? Uma projeção do nosso inconsciente coletivo, até pela nossa história, porque a nossa história é uma história de muita violência, né? Então, assim, quando a gente pensa o seguinte, a gente pensa que se a inteligência artificial ela tiver o poder, ela vai dominar o mundo e vai destruir todo mundo e vai querer todo o poder para si, porque é isso que a gente sempre fez historicamente. E aí, esses dias eu também fiquei pensando um monte, sabe? Uma coisa assim, mudando um pouco de assunto, mas no mesmo assunto, do porquê que o Elon Musk representa tanto, e foi uma comoção tão grande ele estar lá, tipo, tava uma coisa assim, meio que, ele não vai estar aqui, então parece que, né, tinha um buraco, assim, Elon Musk não está na CCW desse ano, né, sendo que ele foi, que eu me lembro, uma vez, né, não é assim como ele sempre foi, ele não é um Bruce Sterling, que é uma figurinha tarimbada, mas, tipo, parecia que tava faltando alguma coisa, ele não tá lá, e aí quando ele apareceu, foi aquela comoção generalizada, e eu fiquei pensando, fora o fato dele parecer um super-herói, né, ele tem até, assim, rosto de Superman, ele super poderia estrelar o Superman moderno, né? Fora isso, eu acho que ele representa esse movimento, que é o seguinte, que diz assim, gente, deixa eu só falar uma coisa, nós estamos fazendo inteligência artificial. Então, se a gente optar por fazer uma coisa diferente, se a gente se unir e se comprometer a corrigir esses bias, todo o viés, que é o nosso viés, né? A inteligência artificial, ela mimetiza o nosso comportamento ainda é muito violento, é racista, é xenófobo, é misógino. Então, o que acontece? Tem N experiências aí que já comprovaram isso. E o Elon Musk vem e diz, beleza, gente, mas como nós estamos fazendo, vamos fazer diferente, então? O que vocês acham? Sabe? E aí, por isso que eu acho que ele representa esse Superman da inovação, assim, também, né? Por tudo evidente. Eu acho que tem um espírito muito fazedor, assim, e tipo, né? Vamos combinar que você... Eu até achei legal um quote dele, né? Eu saí correndo para ver a apresentação dele, eu confesso. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele estava contando, sabe a The Boring Company, que é a última empresa dele? Que ele falou que ele passa 2% do tempo, mas é 20% dos tweets dele, porque afinal de contas a empresa chama The Boring Company. Mas não é um quote, tipo, incrível, tá? Mas é que eu preciso falar porque pra mim marcou, que eu achei legal. Ele falou assim, as pessoas sempre me perguntam quais oportunidades de negócio que vocês veem. E eu sempre falei, túneis. Alguém pode, por favor, construir túneis? E ele ficou falando durante 4, 5 anos, gente, e daí ele, in steel, no tunnels, tipo, ninguém foi lá, ninguém fez, ele falou, tá bom, ok, eu vou lá, eu vou fazer os túneis. Tipo, apesar de eu ter a Tesla, apesar de eu ter SpaceX, apesar de eu ter... Tipo, deixa eu fazer, tipo, túneis que interconectem o planeta, porque afinal de contas eu não tô fazendo nada, né? Eu acho que a gente podia fazer na White Rabbit também, fazer túneis, Van, o que a gente faz? Fazer túneis. A gente tem túneis de da toca pra toca. Vocês sabem, né? Olha, eu tô super na referência dos filmes e das séries hoje. Com você comentando esse coach do Elon Musk, eu lembrei do meu filme do Harry Potter preferido, que é O Prisioneiro de Azkaban, que tem viagem no tempo, né? O Prisioneiro de Azkaban é o Harry Potter em que aparece o Vira-Tempo, né? Que é quando o Harry e a Hermione viajam para o passado para resolver algo que tinha acontecido, e o Harry estava o filme inteiro comentando, não, mas eu sei que alguma hora vai aparecer uma pessoa que vai me salvar, então eu tô tranquilo, porque vai aparecer uma pessoa que vai me salvar, e vai aparecer que ele achava que era o pai dele, até que quando ele viaja no tempo, ele entende, cara, não tem ninguém que vai aparecer para me salvar, sou eu mesmo que fui lá e resolvi a parada, sabe? Então, eu acho que esse teto do Elon Musk é muito, muito próximo disso, do que vocês duas comentaram, né? Se a gente ficar colocando essa responsabilidade no blockchain, que vai gerar disrupção no sistema bancário, na realidade virtual, que vai criar novas formas das pessoas se conectarem, tipo, não é a ferramenta em si, é o que a gente vai fazer com essas ferramentas, né? Esse poder de transformação está muito mais a partir da nossa compreensão e da nossa tomada de decisão em cima delas, né? E eu vou... A gente... Pode falar. Pode falar. Não, que a gente divide até o próprio report, né? A gente fala que tem... A gente separa em tecnologias emergentes, né? Em temas transversais, né? Quais são os temas que a gente viu que acabam conectando, né, e são até alavancados por essas tecnologias. E na parte de inteligência artificial, eu senti, tipo, de um ano para o outro, uma grande maturidade sobre as discussões, assim, de verdade, assim, no ano passado eu estava assim,
gente, deep learning, as máquinas aprendem sozinhas, e aí, o que a gente vai fazer? E, tipo, tava rolando assim, quais são os potenciais de aplicação? E eu sentia, assim, o ano passado tinha até coisas que hoje tem aplicativos, assim, do Facebook, sabe? Máquinas criativas, sabe? E o pessoal tava assim, será que robôs podem ser criativos? E esse ano a gente já entende que existe uma originalidade, existe, tipo, grandes aplicações para inteligência artificial, um monte já sendo utilizada, assim, do ponto de vista prático, e eu acho que, assim, antes eles falavam muito sobre, assim, como que nós vamos regular? E aqui está falando assim, como que nós vamos utilizar, assim, não no sentido de parar, mas como que nós vamos redirecionar, né, esses esforços e todo esse potencial que a inteligência artificial tem pro bem. O próprio Elon Musk estava falando sobre isso. Ele falou assim, cara, que ele trabalha com isso, ele tem acesso à maior quantidade, os maiores recursos de inteligência artificial do mundo. Ele falou, eu estava surpreso, porque assim, que um negócio que demorou 5 anos, ele próprio aprendeu em 5 meses, e a outra inteligência artificial demorou 5 horas para aprender, né? Ele estava falando lá dos jogos daquele Go, né? Acho que é esse o nome. E ele estava falando, olha, eu tive muita surpresa quando eu vi o que uma inteligência artificial consegue fazer. Então, até por isso que ele é super fã da ideia do BI, né? Do Universal Basic Income, porque ele fala, bom, com isso, existe uma responsabilidade nossa de saber. Não é assim, será que as máquinas vão roubar nossos empregos? Legal, porque afinal de contas, tipo, se você realmente gosta de ficar imputando coisa no Excel o dia inteiro, tipo, não é um bom trabalho, né? Que bom que a inteligência artificial vai conseguir fazer isso para você. Mas a questão é, como que isso vai conseguir ser acessível para uma grande quantidade de pessoas e quais são esses potenciais de disruptura, né? Isso é interessante, assim, saber, tipo, qual que é a nossa responsabilidade, o que a gente tem que fazer. Tipo, nós, né? Tipo, nós que estamos ali, tipo, diretores de indústrias, né? Isso... Eu acho que tem uma coisa, essa coisa do medo, cada vez mais, para mim, é bem óbvio do seguinte, tá? É que há bem pouco tempo atrás, tu poderia se dar ao luxo de querer ser inovador ou não, de querer estar conectado com as coisas que estão mudando ou não, né? Então, eu sou aqui gerente de produto, né, numa instituição financeira, na indústria farmacêutica, ou mesmo até numa agência mesmo, que se diz ser inovadora, mas eu podia dizer o seguinte, eu posso me conectar com alguma coisa inovadora, mas se não também, eu continuo fazendo aqui o que eu estou fazendo, que está tudo certo, né? E o que a gente está vivendo agora é um momento onde as mudanças são tão impactantes, porque são mudanças de paradigma, que ninguém mais pode se dar esse luxo, né? E aí, claro que nós somos privilegiados, né? A gente teve o momento lá da nossa festa, né? No dia da abertura, a gente fez uma festa lá na nossa casa. E eu falei assim, a gente uma hora que eu não me aguentei, eu digo, gente, eu preciso falar uma coisa. E eu falei, vocês têm noção do tamanho do nosso privilégio de estar aqui, sabe, em Austin, discutindo com pessoas sobre a questão da inovação? Então, o tamanho desse privilégio é também o tamanho da nossa responsabilidade, né? Citando a situação mais Spider-Man, né? Sim. E eu acho o seguinte, esse medo que as pessoas têm daquilo que é inovação é porque as pessoas estão extremamente identificadas com uma cultura onde o trabalho é o centro da vida, né? Então, eu sou o meu trabalho. Então, se daqui a pouco, né, sou, sei lá, advogada, e daqui a pouco o que eu faço é carregar aqueles carrinhos de papel lá, com um processo, né, para analisar e gerar jurisprudência e tudo mais. E aí tem não um programa... Como uma pequena parte. Um exemplo, sim. Não, estou dando a minha visão de outsider de advogado, né? Exato. Mas assim, falando de daqui a pouco é o seguinte... Primeiro processo do White Rabbit vai ser gerado pelo live de Luciana Bazanello. Vai falar logo, vai falar de quem? Dos advogados, né? Exatamente, dos advogados. Vamos trocar a profissão? Médico, você vai falar... Vamos, pode ser médico. Pode ser saúde médico, tá de boa, né? Aí, saúde tá de boa. Luta super olhando os biohackings. A saúde hackeada lá do festival. Exatamente. Mas vamos pro médico, então. O médico, ele tinha o seguinte, a pessoa chegava e falava, lá, ele dizia, tu tem isso? Aí, quando existe um Watson que pode ter um diagnóstico muito mais preciso, aí a pessoa pode dizer assim, não, mas
Então, é como a pessoa está extremamente identificada com a sua função do ponto de vista de trabalho, profissão, a pessoa se desespera, né? E quando, na verdade, então, essa mudança ela é tão acelerada que a gente vai descolar mesmo. E por isso tantas discussões sobre propósito, né? Então, ela descola e diz assim, legal, então deixa eu repensar a minha visão como pessoa, né? Volta para a tua visão de propósito, vai pensar o que tu quer te conectar nesse mundo que está mudando tanto, né? E vai ressignificar todas as profissões, né? Inclusive, eu acredito, né, que vai ressignificar essa ideia de que o trabalho é o centro da vida. Essa coisa de tu dizer que tu é a tua profissão, né? Então, isso é uma coisa que também acredito que vai ser uma ideia daqui a bem pouco tempo ultrapassada, né? E é essa crise que a gente está vivendo agora, né? A gente não sabe quem a gente é. A gente não tem lá um cartão, uma empresa, né, um nominho ali, por exemplo, hoje eu já não me considero mais uma publicitária, sabe? Que foi a minha formação da faculdade. Então fica um negócio assim, sabe? E aí? Rola uma crise existencial. Você sabe que dentro dessas mudanças que você comentou, até tentando fazer algumas associações com falas do South by Southwest, a primeira coisa que eu lembrei do que você estava comentando agora, Lu, foi o repórter apresentado pela Fjord falando sobre ética e esse backlash das grandes tecnologias, né? Botei na tela aqui para quem quiser procurar mais. Né? Então, a gente jogou um monte de tecnologia emergente. Agora a gente está amadurecendo essa discussão para pensar, e aí, mas qual é o impacto de tudo isso, né? Que a Fjord trouxe de uma forma super, super legal. O John Maeda, no seu Design in Tech Report, apresentado maravilhosamente todos os anos, né? Ele trouxe a visão do design inclusivo, e aí acho que é justamente trazer para o processo esse privilégio que a Lu falou, né? E entender, opa, a gente está discutindo esses assuntos e lidando com essas ferramentas porque a gente tem o privilégio de tanto do acesso, seja a ferramenta ou ao conhecimento de como aplicá-la. Então, a gente precisa incluir nos nossos processos essa visão de quais são os olhares, as pessoas, as realidades que não estão sendo consideradas nesse momento, né? Então, o design inclusivo do John Maeda, para mim, é super forte dentro desse ponto que você trouxe agora. E aí eu falei do Ethics and the Big Tech Backlash. E nesse último ponto que você comentou agora, me fez lembrar também do próprio... aqui na tela. Me fez lembrar também como se a gente estava vendo muito assunto que era da ficção, tipo o Elon Musk, que parece um super-herói, saindo da ficção para a realidade, a gente começa a ver o cenário contrário também, né? A realidade inspirando, sejam ativações de marca que trazem cenários fictícios, né? A própria ativação de Westworld da HBO, que foi super comentada, ou as ações de realidade virtual para lançar o Ready Player One, que está na minha agenda. Gente, tem 3 anos que esse filme está na minha agenda, ele estreia esse fim de semana. Assistam, por favor. Sério? Então, sério. Eu, sou fã do livro nesse nível. Eu obriguei todos os amigos a lerem. O Gus é viajante do tempo, né? Você tem que entender que, o quanto que se conecta. Ele é meio geek, né? Olha essa camiseta aí. Não, nossa. É bem o que a Van falou, não enxergar esses assuntos como trabalho, né? São assuntos que é o que eu consumo, o que a gente consome no dia a dia, né? Botei aqui o Ready Player One para vocês. Estreia esse fim de semana, e de novo, né? A ficção inspira a realidade, a realidade inspira a ficção, e esse processo de design fiction e design fact, né? A gente está a ficção, a gente não está mais criando só cenários fictícios, a gente está conseguindo, assim como o Elon Musk com os túneis, qualquer coisa que a gente vislumbre hoje, com as ferramentas e com a visão certa, a gente consegue trazer para a prática, né? E o festival, ele é muito sobre trazer para a prática. Gus, e eu acho que é o seguinte, tem uma coisa que eu também acho que a gente tem que falar, que é a questão do Brasil, né? Que, de novo, foi uma comitiva recorde,
sabe? E cada vez mais olhando essa massa crítica. E, assim, uma das coisas que para mim foi mais impactante lá foi conhecer o Condzilla, né? Então, assim, que pessoa, o Condzilla, gente, eu não sei explicar, assim, para vocês, que é uma pessoa realmente, assim, ter uma consciência, sabe, do papel que ele está representando ali, né, e entender que ele está, assim, numa batalha simbólica de representar a favela, ele chama de favela, esse negócio de falar comunidade. É coisa de gourmet, né, comunidade é favela, eu venho da favela, então eu posso falar, essa é a nossa voz, assim que eu falo, né, então, assim, e eu, cara, o terceiro maior youtuber do mundo, sabe, e falando em português, né, vamos lembrar. Exatamente, né? Exatamente. Falando em português. Eu estava participando da VidCon de Amsterdã agora no fim de semana, da edição Europa, e enquanto tem muita gente olhando para esse cenário global, pensando, não, se a gente quer ser grande, a gente tem que estar produzindo em inglês, a gente tem que estar olhando para essa visão global. Um dos pontos mais fortes da VidCon agora no fim de semana foi justamente sobre como as empresas e parceiros que estão de consultoria e curadoria que estão olhando para essas realidades locais e que estão produzindo localmente, traduzindo essa realidade para as marcas e para as empresas do seu país, em conteúdo no seu idioma, são as empresas que têm potencial de gerar transformação hoje, né? Seja você influencer, seja você curador de tendência, porque senão a gente entra nessa massa, tá, eu li o report, eu li o artigo gringo que falaram sobre tal assunto, tá, mas isso foi falado de uma forma genérica, pasteurizada, né? Como que isso se aplica para a minha realidade, para o meu mercado, para o meu cotidiano, para os meus clientes, para a dificuldade da minha região, né? Que é muito do que você comentou. E você sabe que quando a gente estava falando no começo de inversão de poder, isso tem muito a ver, né? Desde o ano passado, a gente já estava falando no Trends Report de 2017, a gente falou muito sobre fora do eixo, né? Sobre olhares fora do eixo. E esse ano, acho que teve até mais, assim, tipo, a China explodiu nesse festival. Assim, a China, tipo, honestamente, eu não lembro de tanta coisa deles no ano passado. E, assim, todo mundo falava sobre isso. Assim, não que a presença da China foi grande, tá? Tipo, da delegação chinesa. Acho que não, né? Mas em termos de todos os palestrantes, dando exemplos e falando de como, das revoluções tecnológicas, de como que comportamentos já estão extremamente assentados lá, né? E qual que é o potencial de realmente inversão de poder mundial, assim, né? Muito mais distribuído do que numa fase da Guerra Fria, né? Muito mais distribuído do que numa fase tipo Estados Unidos, Rússia, mas assim, mas ainda assim, a gente já veja como isso impacta no nosso dia a dia, né? Nossa economia. Isso é um novo mundo, né? Esse novo mundo do blockchain, da realidade virtual, da inteligência artificial, da empatia, né? Também é um mundo que vai deixar de ser United States First, Make America First. Né? Exato. Eu acho que assim é uma coisa que para nós é até estranho, assim, que a gente ainda é muito, né, pautado pela cultura americana. Eu particularmente ultimamente tenho assim até enchido o saco, sabe, de séries assim, pô, a gente sabe aquela coisa de high school, não sei o que, toda aquela cultura americana que a gente a vida inteira ouviu, sabe? Daqui a pouco eu fiquei, cara, eu quero falar das coisas que são nossas, né? E eu acho que o Gus falou uma coisa que é isso mesmo, como que a gente consegue refletir isso, né? E a gente tem esse poder aqui, porque o Brasil realmente tem essa massa crítica de innovators, como eles chamam lá no SDSW, né? Pessoas que estão aí contra todas as chances, digamos aí, estão empreendendo, inovando, criando startups, sabe? Então, assim, é uma coisa dessa efervescência brasileira que tem tudo a ver com esse novo mundo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar também um pouquinho mais para nós, como que a gente pode ser essa potência criativa global. Sim. Ô Lu, eu acho muito legal que, assim, as coisas que são as novas habilidades globais são as coisas que a gente sempre achou que eram ruins, nossa, né? Tipo, a ideia do jeitinho brasileiro, que é a flexibilidade. A ideia desse tipo do gato net na favela, que é o espírito hacker, o espírito maker, né? Que agora a gente tem esse nome, mas isso sempre existiu. A diversidade acesso como... Posse. Acesso e não posse. Acesso e não posse. Tipo, economia colaborativa.
a questão da criatividade, né, da gente falar, tipo, a gente sempre inventa moda, a gente, tipo, a questão da sociabilidade e a questão da diversidade, né, tipo, a gente sempre falou do Brasil como um dos países mais diversos do mundo, e agora tá todo mundo falando, precisamos de diversidade no Silicon Valley, diversidade tá total, porque isso é muito melhor para os negócios. Então, eu acho que é óbvio que tem uma série de coisas ruins, mas interessante como esse nosso profile, né, todo nosso esse perfil que a gente sempre subestimou, sabe? A gente sempre subestimou e agora a gente vê isso crescendo muito, né? Assim, essas habilidades, essas critical skills para o futuro. Sim, e eu acho que esse é total o foco desse encontro e desse experimento da gente estar conversando toda quarta-feira com diferentes protagonistas que estão transformando de alguma forma, que estão compreendendo e colocando em prática de alguma forma esse espírito do tempo dentro da nossa realidade, né, do nosso país. Assim, a gente tem muita... É muito bom esse título, é muito bom esse conceito, Gus. É muito legal. Eu gosto também. Exato, porque a gente tem muita gente. Questionarem no que eu sou protagonista, né? Ou no que eu quero ser protagonista. Eu acho que esse é um exercício muito legal de voltar a essa questão do propósito, sabe? Porque às vezes tu percebe que tu não está conectado, talvez, ainda com a tua atividade profissional, né? E eu acho que esse é o desafio, assim. Agora tem tanta coisa aparecendo, tanta coisa nova, sabe? Que às vezes as pessoas não têm ainda... é aquele unknown, né? Aquilo que a gente não sabe que não sabe. Exato. Mas quando a pessoa sabe, ela com certeza vai ter alguma coisa para se identificar, né? Muito legal esse conceito, gostei muito. E que é achar esse território de distinção, total. Tipo, onde que... Gus, agora... Oi. Desculpa. É que tá com delay, gente. Eu interrompo você sem querer, porque tá rolando um delay aqui. Né? Ô, Gus, agora já você que é o host, mas eu vou brincar de host, tá? Do programa aqui. Não, que você, tipo, tá cuidando da curadoria de inteligência do report nosso, né, do Southwest Southwest. Você viu muito mais coisas que a gente, porque você viu, né, você conseguiu ficar aqui. É verdade, o Gus viu tudo. Então, eu tenho uma pergunta para você, mais do que pra gente que tava lá. Quais são os temas transversais que a gente vai enfiar no nosso report? A gente já tem fechado? Super, posso comentar. Tem sido um processo super rico, como vocês comentaram, da gente conseguir ter essa visão macro, né? Eu acho que o fato de estar... Eu brinquei com a Gabi Guerra, da ThoughtWorks, que estava lá no South by Southwest também, que eu não me mudei para Amsterdã, eu me mudei para nuvem, né? Tô total... onde vocês estiverem, onde tiver alguém conectado, eu tô ali junto, puxando, tipo, trocando e consumindo informação junto. E é muito forte acompanhar como os diferentes festivais, ou seja, as visões de cada uma das pessoas trouxeram um todo que, quando a gente compara com o Espírito do Tempo, a gente percebe uma força muito grande. Dessa crise de identidade da mídia, né? Um pouco do que a Lu comentou. A gente está vivendo um momento de necessidade de ressignificação desse mercado como um todo, em que a gente se pergunta... eu tô dentro da área de publicidade ou de jornalismo? Eu sou uma indústria de produto ou de serviço? Isso aqui é papel de uma marca ou isso aqui deveria ser papel do governo? E aí a gente está cada vez mais buscando esses novos lugares, né? E que envolvem desde entender que essa crise de identidade parte também por questões relacionadas a esses novos lugares que as marcas assumiram, mas também pela quantidade de dados sobre as nossas realidades que a gente forneceu para essas marcas, né? Então, a questão de privacidade de dados é super forte dentro desse contexto atual e foi muito, muito comentada no festival. O cenário da China, que essa descentralização, né, que a Lu estava comentando há pouco, né, a presença da China, inclusive, foi super marcante no festival. O que mostra tanto a descentralização como uma contratendência, porque faz a gente começar a pensar, opa, mas olha só como a China lida com todo esse cenário de comportamento de tecnologia que é completamente diferente do nosso, do Ocidente, né? Então faz a gente abrir os olhos e começar a pensar, justamente como que
essa nova tendência, essa grande potência, pode estar apontando para lugares que são completamente diferentes dos que a gente seguia e acreditava até agora, né? A Gabi está perguntando o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que responder perguntas, né, também. A gente tem que responder. A gente está tomando chimarrão, Gabi. E jogando papo fora. Adorei. Mas E ela tá vestida de trepadeira ali na foto dela. Mas para tentar fazer um resumão, putz, nessa visão macro, a gente viu muito ativismo protagonista, muito esse amadurecimento que a gente já conversou por aqui, de negócios com diversidade e representatividade, para além do vou fazer pela boa ação, né? Muito consumo de causa, as pessoas estão direcionando a sua atenção e seu dinheiro para negócios que elas acreditam que estão conectados a causas alinhadas ao espírito do tempo. Uma visão muito forte, a partir muito forte dessa mudança da abordagem do design, né? O design deixou de ser, vamos deixar esse produto, esse serviço, essa embalagem, essa comunicação bonitinha, e o design como solução, né? A gente viu muito a questão do design inclusivo a partir do John Maeda, o processo, exato, tipo, os processos de design para organizações, que é essa visão do design outside the lines, né? O design tipo, ultrapassando a área do design, né? A gente não vê, a gente está falando de design dentro da tecnologia, dentro dos negócios, dentro dos processos, dentro da visão de inclusão. Um contexto muito forte não só para marcas, mas para a cidade como um todo. Então, muito conteúdo sobre cidades inteligentes, mobilidade autônoma, governos conectados. Governos conectados e com cidades, né? Exato, exatamente. E até o próximo passo disso, né? A gente não está mais falando a presença do Elon Musk, mostrando como a gente não está falando mais só sobre essa cidade, as cidades atuais, mas a gente está falando do que a gente vai construir como malha viária embaixo das cidades atuais, que a gente vai viajar para cima das cidades atuais, colonizando o espaço. Então, Não, eu preciso falar uma coisa muito importante. Muito importante. Estão preparados para isso? Finalmente, o futuro chegou. Por quê? Gente, futuro... Não, porque futuro... Ela ficou guardando essa declaração bombástica pro final, tu sentiu, né, Gus? Não foi, é que ele falou de por cima e embaixo. Porque é o seguinte, para mim a visão de futuro é quando que é o futuro? Quando a gente tiver carros voadores, ponto, certo? Ou errado? Tipo, desde o Jetsons, de qualquer no imaginário popular... Back to the future, né, gente? Tipo, Back to the Future. Quando a gente tiver carros voadores, sempre quando a gente falava sobre o futuro, tinha carros voadores. E a gente falou, cara, daí eles fizeram Facebook, fizeram nananã, teve internet conectada, blockchain, nada de carros voadores. E esse South by Southwest, eles apresentaram os primeiros protótipos de carros voadores, que eles estão chamando de VTOL, sabe? VTOL, VTOL. Enfim, não sei o que é, mas vocês sabem que... VTOL. Adorei a Gabi comentando aqui que o mundo mudou, essa história do futuro chegou. Tem uma frase que eu escutei pelo Federico Pistono há 3 anos atrás, em Porto Alegre, né, quando ele estava falando sobre o BI, ele tinha ido para uma conferência em Porto Alegre, e eu lembro de uma frase que me marcou bastante, esse grupo todo discutindo o futuro, aqui ainda é o futuro ainda é nesse lugar, aqui a gente ainda está no futuro, né? Que é bem a visão do que a Van comentou agora, de dizer, gente, a gente não está mais discutindo esse assunto que um dia vai chegar. Tanto que naquela matéria sobre como a gente encara o tempo ao nosso redor hoje, que eu fui convidado no jornal o Globo, eu tinha comentado que a gente está vivendo até essa ressaca do futurismo, né? Que é dizendo, gente, eu não quero... Eu não quero lá discutir a próxima coisa, e aí quando chegar a próxima eu discuto a próxima. Não, eu quero colocar em prática no agora. Então, eu acho que a gente é muito fascinado, né? Eu acho que a nossa existência é muito fascinado pela passagem do tempo, né? E realmente, assim, o futuro sempre assustou e faz parte da nossa condição humana ter essa questão do futuro. E por isso que eu acho que a tecnologia também assusta, porque é quase uma visão religiosa da tecnologia, né? Como se ela fosse um ente, né? Um alien que vai chegar do nada. Então, eu acho que para mim, a grande mensagem é essa, né? Então, esse
segundo nível do game, assim, onde a gente se apropria, se empodera e tem a coragem, sabe, de tomar as decisões relacionadas à tecnologia, sabe? Então, assim, a gente está vendo agora esse desmantelamento aí do Facebook, né? Eu adoro falar mal do Facebook no Facebook. Exatamente. É muito maravilhoso, eu tenho uma opinião completamente contrária, tá? Inclusive porque eu tenho uma reunião com eles em meia hora. Eu nem dei minha opinião, nem cheguei a dar minha opinião. Não, mas eu... que é um mundo maravilhoso onde a gente pode ver todas essas crises. Qual é a grande crise do Facebook? É uma questão de responsabilidade, né? Onde as pessoas estão dizendo, eu acho que o Facebook não teve o nível de responsabilidade que em relação ao impacto, né? Está desequilibrada essa relação. E eles mesmos estão correndo atrás para reequilibrar essa relação. Então, eu acho que esse, para mim, é um amadurecimento, sabe? Isso que é legal, entende? A própria Piordi falou ano passado, eu acho que o Facebook tem muito a ver com isso, que é sobre unintended consequences, sabe? De consequências não intencionais. E eu gosto muito dessa questão, porque assim, quando a gente está falando sobre velocidade acelerada, a gente está falando sobre inovação, a gente está falando sobre uma série de questões que acabam gerando consequências que você não estava sabendo. Tipo, eu tenho certeza que o Zuckerberg não falou, chegou um dia e falou assim, escuta, como será que eu vou colocar o Trump no poder, sabe? Mas por acaso, assim, as coisas como foram tomadas, com grande poder tem grande responsabilidade, né? Isso é legal. E tem uma visão muito forte, a Lídia Zwin compartilhou na segunda-feira, pela newsletter da App Lab, que é o App for Future Sites, recomendo seguirem também, que eles falam muito de impacto positivo lá na app, e ela compartilhou uma pesquisa de um historiador de cultura e da mídia comentando que a desativação do Facebook, né, a desativação é o oposto da ação, né, e que é muito disso que a Lu estava comentando, que, gente, se a gente for olhar para o cenário atual do Facebook, por exemplo, ele tem mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo. O crescimento dele está enorme na Índia, no Egito, na Indonésia, nas Filipinas, no Brasil, no México. O ritmo dele de crescimento é alcançar a marca de 3 bilhões de usuários até 2020. E aí a gente fica pensando que dentro desse cenário, não são as pessoas que estão dizendo, eu vou sair do Facebook. Não é isso que vai mudar o mundo. É muito mais... você quer que essa ferramenta seja melhor usada? Então, a use da melhor forma, inclusive para ensinar as outras pessoas a melhor usar essa ferramenta. Tanto que estamos fazendo aqui essa nossa live dentro do Facebook, falando sobre tudo isso, né? Para falar sobre isso, temos mais uma... Quero fazer um adendo aqui. Chegou nosso adendo. Temos um adendo? Temos. Ai, a Gabi pegou! Aê! Sempre apareci. Antes tarde do que mais tarde, né, Gabi? Maravilhosa. Ai, vamos fazer um bate-cabelo aqui na live. Vai virar. Só vim aqui tipo, pra olhar e fazer o close só, gente. Vocês vem aqui com a gente. Porque a Gabi também, eu acho legal comentar que todo mundo faz parte da mesma equipe do Trend Report, né? Do South by Southwest. Na produção. Essa nossa live está aproveitando, juntando um assunto que a gente está discutindo há bastante tempo, bem antes do início do South by Southwest, por isso falar sobre o pós, para a gente é né? Aconteceu o evento e agora a gente está processando tudo isso, em conjunto, conseguir ativar essa rede de pessoas que já estavam olhando para esses diferentes temas, cada um dentro do seu território de protagonismo, e colocar todo mundo junto para, então, apontar, o que a gente percebe como macro comportamentos, esses comportamentos emergentes e essas tecnologias que vão estar transformando o mercado hoje, e que, em conjunto, a gente possa apresentar isso para o mercado de uma forma interessante, né? E, temos Van e Lu como mega ativadoras desse universo, tanto como pessoas que fazem essa aceleração acontecer do ponto de vista de cultura e de pessoas, porque a casa da White Rabbit foi o ponto mais comentado desse evento. Altas palestras aconteceram somente, né? No Hot Tub, mas aconteceram dentro
Nossa, A gente criou um programa que chamava, a Gabi que inventou o nome, que chamava Hot Tub or Not. Muito bom. Agora vai ter que abrir uma aba muito gigante para explicar isso daí, galera. Não, que a gente tinha um hot tub e a gente fazia painéis dentro para discutir o festival, é isso. Não precisa discutir. Exato. Não, e que a gente fez uma festa que a gente convidou 50 pessoas e foram 200. Né? Não, a gente abriu uma balada, a gente não fez uma festa. A gente abriu uma balada legal em Austin e superlotamos ela no mesmo dia. Superlotamos. Que é muito, muito legal acompanhar também como tudo isso aconteceu. Putz, tinham uma comitiva de 77 empresas diferentes, de empresas brasileiras que estavam em rede dentro do evento junto com a Apex, né? E vocês estavam gerando essa conexão, desse cenário de inovação e dos nomes que estavam no festival com nomes do Brasil. Então, foi muito legal acompanhar por aqui esse cruzamento, ideias e pensadores, não só dentro desse cenário mainstream da programação do evento, mas os nossos pensadores e as ideias dos brasileiros que estavam no evento, né? Foi sensacional. Vou falar o seguinte, Gus, eu tenho um pequeno prazer particular, que é o seguinte, é ver a cara de besta dos gringos com os brasileiros. Eu amo essa parte, né? Que é assim, que é colocar quando vê, e é bem isso mesmo, pensadores, empreendedores, gente, executivos, painelistas, a galera do Brasil que estava lá agitando, né? Então, assim, quando a gente coloca os influenciadores e gente dos gringos para conversar, eles não acreditam, né? Por quê? Porque tem ainda um olhar condescendente sobre o Brasil, né? Uhum. Assim, eles têm meio que um dozinho, vem um brasileirinho aqui. E na verdade não, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho esse prazer muito particular. Esse ano foi muito evidente isso, sabe? Com esse trabalho aí da Apex também ficou muito claro isso. Vou falar, no trade show eu olhava e falava assim, melhor stand de país e melhor representação de uma delegação foi do Brasil. De verdade. Não, concordo. Não, e melhor portfólio, assim, sabe? Tava parrudo, não tava, assim, as pessoas numa mesinha mostrando cartão, sabe? Tava realmente... o portfólio era muito variado das empresas que estavam no trade show. E as pessoas estavam realmente gerando negócio lá, sabe? Não tava for show, sabe? Eu achei muito legal. E realmente teve tava super robusto o projeto, dava pra ver, sabe? Assim, era até meio... Tinha um pouco de dó dos concorrentes. Mas e não só isso, não só no Trade Show foi um show à parte, mesmo a participação da Apex mostrou, enfim, como a Apex está lá para vender a marca Brasil, a gente foi muito bem representado, mas não só nisso, como também nos painéis dos brasileiros. Eu acho que as pessoas, enfim, elas estavam esperando um outro nível de conteúdo e elas ficaram muito impressionadas, né? Fora que a gente toma Austin, assim, um pouco. Então, tudo fica meio banhado de verde e amarelo. Clínica. Já tem 1000 brasileiros. Cada brasileiro equivale ao som de 5 americanos. Exato. E andamos em bando. Tudo em bando, gente. Tudo em bando. Adoro. Sensacional. E aproveitando que a gente levantou toda essa bola, enfim, desse projeto, dos aprendizados que a gente teve ativando essa rede e processando, não só a partir do evento, mas agora a partir de como tudo isso se aplica, né, no mercado e na sociedade como um todo, vale vocês comentarem da data do evento que vai ser apresentado em São Paulo, as conclusões desse projeto, desse trabalho, para a gente também poder comentar com as pessoas que estão assistindo aqui em que outros espaços a gente consegue continuar essa conversa. Que a ideia é que esse espaço seja só o início, né? Não seja um momento fechado, enfim, sobre esse assunto, mas que a gente possa juntar esse grupo que está acompanhando aqui na live e continuar trocando com todo esse grupo. Então, comentem um pouquinho onde que essa conversa continua. Então, eu acho que para comentar, acho que a gente podia falar rapidinho o que é esse report, né? Esse é um report que a gente já faz há um tempo.
E a gente... esse ano ficou bem mais robusto, né? Então, assim, a Gabi estava cuidando de 33 pessoinhas que eram nossos olheiros, curadores que estavam ali. E a gente falou assim, Gabi, vão ser uns 10, 12. Quando ela viu, tinha 33. Mas aí foi, né, bola de neve, galera. O Gus e o Turra ficaram aqui, tipo, virando noite, né? Tipo, fazendo em real time, o que não é uma cobertura, mas sim captando toda a cobertura e captando tudo que existia para a gente conseguir fazer, decodificar isso, né? E agora a gente tem finalmente o report. O que é? Ele é... Tá rolando um pouquinho de som, tá vazando. O report, a gente fala sobre as tecnologias emergentes, então a gente fala sobre inteligência artificial, sobre realidade virtual, sobre maquinês, né, que são novas formas de comunicação em um universo pós-telas, né, que a gente começou a decretar, até a IMWeb decretou o fim o começo do fim dos smartphones, mas tipo, gesto, voz e a forma da nossa linguagem com máquinas, né. Que mais? Blockchain, obviamente, porque agora foi uma das questões mais faladas do festival. E não só as tecnologias, mas todos esses temas que o Gus já falou, de governos conectados, ativismo protagonista, consumo de causa, sobre design everywhere e outras coisas, né? Então, a gente vai apresentar, tipo, essas grandes cases de cada uma das tecnologias, a gente vai apresentar cada uma desses temas transversais. E no report em si, a gente ainda tem toda uma questão de ativações de marca, porque é incrível, né? Austin vira uma ativação de marca das maiores marcas do mundo. E também o mapa de startups, porque não adianta a gente só saber que existe, né? Mas é legal a gente saber que empresas que a gente consegue conectar para fazer negócios dentro de cada uma das verticais. Então, esse é o report. Então, a gente vai apresentar isso no Nibs Cultural, no dia 4. Ele tá esgotado, mas a gente descobriu que vai ter que pode colocar o nome na lista de espera, porque a gente descobriu que é modular e a gente vai conseguir abrir umas vagas. Então, acho que vai caber todo mundo. Acho. A gente tá aí negociando lá, porque esgotou em 24 horas. Mas vamos lá, escreve pra gente que a gente dá um jeito das pessoas entrarem. Aqui, se inscreva. Inscreva aqui no canal. Eu sempre quis fazer isso. Se inscreva no canal. Eu amo a gente leva isso para as empresas, né? Eu acho que esse é um produto, né? E a gente leva junto com... pode ser só com uma palestra, mas também pode ser com workshops de aplicação, que é o que as pessoas mais querem, né? Falar, poxa, ok, não basta sensibilizar, mas também como que a gente consegue aplicar tudo isso no nosso dia a dia, né? Para não ficar só um nice to know. Que mais, Lu? Acho que, na verdade, é isso, gente. Então, é dia 4, semana que vem, esse grande encontro. A gente está muito feliz, assim, de conseguir cada vez mais essa tribo dos inovadores brasileiros se reconhecer e que venha mais gente para essa tribo. E eu acho que o report cumpre muito essa tarefa, porque quando a gente leva o report para as empresas, as pessoas conseguem se identificar com essas ideias, a gente cria esses espaços onde as pessoas conseguem ver, se inspirar, e não de uma forma que seja ativa, que nem a Van falou, né? Então é isso, sabe? Eu acho que quanto mais a gente puder, né, e cada um que está aqui assistindo a gente, ou que está conectado de alguma forma, puder ser protagonista, usando aí o conceito do Gus, puder ser protagonista no lugar onde está, né? Eu acho que uma forma de protagonizar isso é ajudar as pessoas a realmente ampliar seu repertório relativo à inovação. Acho que a CCW faz isso, o objetivo do report, assim, em termos de propósito. Então, eu acho que quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. Então, chama nós, segue nós, manda zap. Demais. Compartilhei por aqui os nossos... Aí tá, estamos com áudio? Sim. Todo mundo? Sim. Yay! Botar o nomezinho de todo mundo na tela, porque eu amo esse recurso daqui da nossa live. Para todo mundo seguir, todo mundo que está por aqui. A gente, além dessa conversa que continua no dia 4, amanhã, além dos nossos lives toda semana, do Protagonistas da Semana, uma vez por mês, na última quinta-feira do mês, eu estou fazendo uma sessão solo no live do Instagram de Ask Me Anything. Então, se vocês têm dúvidas sobre tudo que a gente conversou,
Quem tiver dúvidas sobre tudo que a gente tem conversado ao longo dessas últimas edições do Protagonista, ou sobre qualquer um dos outros projetos, vou estar online lá pelo Instagram, nesse mesmo horário, 13h amanhã. E semana que vem o Protagonistas da Semana continua, porque semana que vem a gente recebe por aqui o Pedro Rocha, o Vini, que já participou dessa edição por aqui com a gente também, o Vinícius Soares. A gente vai estar conversando mais sobre todo esse universo de algoritmos, bias, viés cognitivo e como que esses filtros bolha estão impactando a nossa realidade. Mas essa nossa conversa sobre mercado de inovação também continua nas redes da White Rabbit e no evento que a página da White Rabbit vai falar mais. Então, quem quiser saber mais, só acompanhar a página da White Rabbit também, tá bem? Então, escreve lá que a gente responde. Exatamente. Obrigado, meninas. Que bom que a gente tava todo mundo juntinho por aqui. Beijos. Beijoca. Para quem está assistindo a gente se vê quinta-feira, amanhã, no Instagram, e semana que vem de novo aqui no Protagonistas da Semana. Beijo. Beijos. Beijo.